Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse canal aqui é da Viviana Santos. Aqui eu falo de dinheiro, de economia, de minimalismo, de vida prática e vida real. Gente, hoje eu quero falar aqui de consumista poupadora. O meu relato é sobre como as minhas emoções impactaram no meu bolso e na minha saúde mental. Se eu estava triste, eu comprava. Se eu estava alegre, eu comprava. Se eu estava nervosa, eu comprava. Resumindo, uma verdadeira montanha-russa. As minhas emoções ditavam o quanto de dinheiro parava no meu bolso. E isso, gente, até hoje eu não soube calcular um valor final e a dimensão de quanto de dinheiro eu poderia ter hoje se eu não tivesse deixado as minhas emoções ditar o que eu faria com o meu dinheiro. Porque foi muito dinheiro, foi muito sapato, muita roupa, muita bolsa. E só hoje, gente, depois de muitos anos, tá, que eu tive esse autoconhecimento, que graças a Deus, ao universo, a tudo naquilo que você acredita, eu acredito em Deus, me trouxe a consciência, depois de sofrer muito, viu, gente? Depois de passar, de cansar realmente de ser quebrada, pobre, sem dinheiro. E quando eu falo pobre, gente, é pobre mentalmente, tá? Porque eu acho que a minha pobreza maior, ela estava na minha mente. Então, quando eu percebi que quando eu tive o start, assim, que a chave da minha cabeça, ela virou. Fora que eu vivia sem dinheiro, e segundo que eu já não aguentava mais, sabe, assim, de perceber que o dinheiro mal chegava na minha mão, mal chegava na minha conta. E aí, se eu estava muito feliz, eu ia lá e comprava. Se eu estava muito triste, eu ia lá e comprava. Apesar que tem o que desencadeou mesmo, gente, foi a minha última gestação. Eu tenho um filho de 2 anos. A minha última gestação, ela me impossibilitou de fazer as minhas tarefas diárias. Então eu fiquei 9 meses de cama, eu não pude fazer as coisas que eu deveria, que eu queria, e eu fiquei muito acima do peso, eu engordei 22 quilos. Inclusive, quem se identifica com esse relato aqui, deixa aqui nos comentários, por favor, eu vou gostar muito de saber. Então, eu acho que piorou tudo esse quadro que eu já carregava bem uns anos lá atrás. Então, aí eu tive um filho, fiquei acima do peso, 22 quilos, dificuldade para perder, aquela demanda que filho cria, né, gente, que é normal, uma rotina exaustiva, não arrependo, sou muito feliz por ser mãe, mas essas coisas, elas existem, né? Então, eu percebi que depois que eu tive um filho, eu comecei a comprar mais ainda, bolsa, sapato. E olha que nessa fase a gente nem sai, porque a gente tem um filho pequeno, você não vai ficar saindo, você precisa ficar em casa, cuidando daquela criança, da sua família. Mas eu sentia bem, entre aspas, de ver meu guarda-roupa lotado. Quando esteve um dia que a chave virou e eu me toquei assim, peraí, quem é Viviana? Viviana, ela é prática. Viviana, ela é simples no dia a dia. Por que eu tenho esse monte de coisa que dificulta, que não tem nada a ver comigo? Porque tem uma coisa, tá, gente? Isso eu creio que não aconteceu só comigo, não. A gente deixa que os outros ditem o que a gente deve usar, o que a gente deve comer, o que a gente deve fazer. E no fim das contas, a gente não faz o que a gente realmente quer. A gente faz aquilo que o outro disse que a gente precisa ter e que o outro disse que a gente precisa querer. Antes tarde do que nunca. Então eu coloquei na balança, eu comecei a olhar as bolsas, comecei a olhar os sapatos, comecei a olhar as roupas, o que realmente, o que tem a ver com Viviana aqui. E fui tirando, eliminando. Gente, sinceramente, não ficou quase nada. Porque a maioria das coisas não me representava. O que me representava era o mais simples, o mais prático, o mais rápido. E eu gastei fortunas de dinheiro com coisas que não tinha nada a ver comigo. Então eu fiz uma limpa. O que deu para vender, eu vendi. O que deu para doar, eu doei. Muitas coisas eu joguei fora. E muitas coisas eu participei de comunidades. Então a partir daí, a minha vida realmente ela começou a mudar. Que eu falei, só entra na minha casa, no meu guarda-roupa, aquilo que faz sentido para mim. E eu quero mudar de vida. Eu preciso ter dinheiro na conta, eu preciso e quero ter dinheiro pro meu futuro, pro meu presente.
E o que não fizer sentido, que não realmente, só o que realmente valer a pena vai ficar na minha vida, na minha casa. E daí fiz a limpa e mudei a chave, parei de seguir conteúdos que me estimulavam a comprar, a gastar, conteúdos que ditavam o que era importante para mim, mas é eu que sei o que é importante para mim. É a gente que sabe o que é importante para mim. A gente pode assistir os conteúdos? Pode, mas a gente tem que ter uma clareza muito grande. Enquanto eu não tiver essa clareza, essa firme, porque eu ainda estou evoluindo, eu não cheguei aonde eu deveria chegar, mas graças a Deus eu não estou aonde eu estava, eu vou seguir conteúdos que fortaleçam essa nova Viviana, que quer ter dinheiro, que quer gastar com consciência, porque tem a ver com o planeta também, né? E eu quero passar para os meus filhos a consciência de que dinheiro é vida, de que dinheiro é tempo, de que é custoso para ganhar, porque é seu tempo de vida que está ali. Então, eu ter despertado para essa consciência mexeu muito comigo. E eu quero dividir isso aqui com vocês no dia a dia, quero contar meus avanços, quero contar também os meus retrocessos. Porque a gente cai, mas a gente levanta. E é importante a gente falar das quedas, de cair e levantar. E que a gente possa se apoiar. E que a minha inspiração, os meus relatos pessoais aqui, gente, sirvam de inspiração, sirvam de força, de apoio, porque não é fácil. Não é fácil e não é do dia para a noite, não foi do dia para a noite, foram anos e anos e anos ao redor da mesma montanha. Recebe, compra, gasta, trabalha, recebe, compra, gasta, até que finalmente eu acordei para a vida e espero nunca mais voltar para onde eu estava, sem consciência, sem propósito, vivendo no automático. E quando eu vejo, os avanços são pequenos, sabe, gente? Mas são muito importantes, que é de pequeno em pequeno que eu acredito que a gente alcança o que a gente quer. Então, quando eu vejo aonde eu estava e onde eu estou hoje, que ainda existe um caminho muito grande ainda, eu sinto muita alegria. E eu quero que se alguém do outro lado também estiver vivendo ou viveu o que eu tô passando, o que eu passei, possa se identificar e possa ter esse start que eu tive, sabe? Porque eu acredito que eu sou um milagre e que se eu conseguir, se eu estou conseguindo vencer a mim mesmo, que é uma luta diária, alguém que estiver passando por isso do outro lado, possa ter também e consegue. Não é fácil, mas consegue. É possível, é possível. E não espere o melhor momento, porque não existe um melhor momento, a melhor circunstância, porque eu vivendo a maternidade, aquele período ali tão conturbado, privação de sono, casa, marido, filhos, ainda tendo que lidar com isso, com a falta de dinheiro, por culpa minha mesmo, né? Por falta de planejamento, por falta de consciência. Por muitos anos da minha vida eu me vitimizei muito, gente, para as pessoas, para mim mesma. E quando eu tive esse start, eu decidi não ser mais vítima da circunstância. A única responsável por onde eu estou hoje, nessa situação, onde ainda falta muito, é um caminho muito árduo ainda pela frente, é exclusivamente minha. A responsabilidade é toda minha, não é do governo, não é da minha mãe, não é do meu marido, não é dos meus filhos, não é da minha maternidade que me fez ficar deitada na cama por 9 meses, não por momentos as emoções tudo conturbada, não é pela falta só de autoconhecimento, a culpa é exclusivamente minha. Mas que bom que eu acordei, que eu enxerguei, que eu tomei sentido daquilo que estava acontecendo dentro de mim. E não é fácil voltar a olhar para a gente mesmo, né? Olhar para dentro e pegar toda aquela sujeira, todo aquele emaranhado que nem você mesmo consegue discernir no início o que está acontecendo e conseguir ir desbravando devagar, um passo de cada vez e poder estar aqui não como alguém superior ou alguém que já está lá. Eu não sou especialista em dinheiro, não sou formada, sou dona de casa, tenho a minha vida como experiência, minhas vivências, meus aprendizados, meus fracassos, para contar, para dividir com vocês, que eu quero ter amigos aí do outro lado, que possam contar as histórias, dividir, que eu quero saber, que eu quero contar mais, e com isso, que vocês possam aprender comigo, mas que eu também possa aprender com as histórias, com os relatos que vocês deixarem aqui nos comentários. E tenho muita coisa para contar, para relatar, porque são muitos anos
né? Eu comecei essa jornada de autoconhecimento agora, de mudança agora. Tenho que sempre estar me policiando para não cometer alguns excessos, cometer alguns deslizes. E às vezes que eu cometo alguns deslizes, sabe, gente, que eu me pego entrando num site ali, dando uma olhada naquilo que itens de decoração de casa que eu gosto, sapato, coisa para pele, e que eu tenho um deslize, eu me permito cair, levantar e começar de novo, voltar, não desistir. Não, já que eu dei um deslize aqui, então eu vou parar com isso. Não, eu continuo de novo, de onde eu comecei. Começando o dia com oração, começando o dia com exercício físico. Gente, se tem uma coisa que eu dou de conselho para qualquer pessoa de coração, que foi assim, foi e é o divisor de águas da minha disciplina, da minha mudança, é o exercício físico. Por que o exercício físico? Ele me dá foco, ele me dá força, ele me faz não desistir, ele me faz conseguir resistir às tentações do dia a dia. Porque a mente, lidar com a mente é o processo mais difícil ao meu ver. Então eu percebo que o exercício físico, ele me traz força não só para o meu músculo, ele traz força para a minha mente, do meu propósito, da minha meta. Eu nunca soube o que é alcançar uma meta, criar uma meta. Inclusive, gente, sinceramente, eu achava até bestagem quando eu via alguém falar na internet. Ai, que tem que ter uma meta, que tem que ter uma meta. Que meta, gente? O dia que eu coloquei no papel, eu tenho essa meta de juntar R$1.000 até tal dia, e eu percebi o poder que tem isso. E eu achava que era balela. Então eu vendi coisas, eu fiz cesta e vendi, eu fiz faxina, a criatividade que eu achava que não existia em mim, ela florou por causa da meta. Então eu sou muito grata a muitos canais que eu ouvi, que eu assisti, aos podcasts. Eu escuto muito podcast, que abriu essa chave assim de criar uma meta. Porque eu percebi que eu sou capaz, que eu passei a ser fiel a mim mesma, gente. Eu passei a ser leal a mim mesma. Se eu me propus aquilo ali, eu vou cumprir, honestamente, licitamente. E no vídeo de hoje, era isso que eu queria passar. De consumista a poupadora. Muito consumista. Hoje, muito consciente. Acredito que ainda vou ter alguns deslizes no meio do caminho, mas vou levantar e vou continuar da onde eu levantei, da onde eu parei. Não vou desistir, mas eu conto com esses alicerces. Oração, exercício físico que me dá foco e consumir conteúdos que reforcem para a minha mente do meu objetivo, que é uma vida mais prática, que é o que funciona, é o que me representa. Eu sou muito prática, mas eu não sabia que eu era prática, eu não tinha esse autoconhecimento. Ter dinheiro no bolso, aprender, adquirir conhecimento, ainda que da minha casa, do jeito que der, a hora que der, porque eu também não acredito que todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas do jeito que der, a hora que der, eu vou fazer, eu vou tentar. E se não for do jeito que eu esperava, vai ser do jeito que vai dar, mas eu não vou desistir. Então eu deixo um beijo grande. Quem tiver gostado desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no meu canal. E eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. Vou ficar muito feliz de ouvir o que vocês têm a dizer no comentário. E até a próxima. E um beijo.